Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Acabei de gravar um vídeo inteiro e eu percebi que a minha cama não estava arrumada, então vou recomeçar o vídeo. Sejam muito bem-vindos mais uma vez. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a terceira questão do speaking, que é a General to Specific. Então, sem mais delongas, bora! Talvez fique um pouco escuro porque eu tô gravando de noite, mas acho que não vai ter muito problema. Em vídeos anteriores, mais especificamente no primeiro vídeo do speaking do TOEFL, eu falei sobre o que avalia a speaking section do TOEFL, como é construída. São 4 questões na Speaking Section e hoje nós vamos falar da terceira, que é a General to Specific, e o uso de templates no Speaking. O uso de templates é uma coisa muito importante, eu bati bastante nessa tecla no primeiro vídeo. Caso tu não saiba o que são os templates ou tu esqueceu, eu recomendo bastante que tu vá lá, volte no primeiro vídeo e assista de novo, mas eu vou dar uma resumida agora. Os templates são estruturas de palavras que são usadas para fazer a transição entre frases durante o teu discurso, e elas acabam sendo a maior parte do teu discurso, na verdade, e por isso tu gasta muito menos tempo pensando na frase inteira e muito mais tempo pensando só no que tu vai usar para preencher as lacunas entre esses templates. Então é muito bom, deixa o teu discurso muito mais fluido, muito mais tranquilo. Vamos para a questão em si, que é, como já falei 20 vezes, Question 3, General to Specific. Nessa questão, começa tudo com um textinho bem curto que tem como função detalhar um assunto. Esse assunto pode ser bem variado e normalmente é um assunto mais científico. Como a função desse texto é detalhar esse assunto, o nome desse conceito e sobre o que ele trata vai ficar bem claro. E logo depois desse textinho vai começar uma aula na qual um professor ou professora fala sobre esse assunto. Mas é bom ter em mente que o professor não detalha esse conceito, não explica esse conceito de novo. Ele parte do pressuposto que os alunos que estão ali vendo a aula já leram esse textinho e já sabem sobre o que se trata esse conceito. Então ele usa esse tempo que ele tem, esse áudio, para ilustrar esse conceito a partir de um ou dois exemplos. No exemplo que eu vou dar mais tarde no template, ele vai exemplificar com 2 exemplos. Aí um adendo que eu queria fazer antes que a gente passe para a próxima parte é que a parte mais importante dessa questão não é que tu fale sobre os fatos apresentados no texto e sobre os fatos apresentados no áudio como informações independentes. Essa questão realmente exige que tu faça uma conexão entre esses dois textos e que tu mostre como que o professor fez essa conexão através de algumas palavrinhas, que eu vou mostrar mais tarde no template. Outra coisa que eu gostaria de falar antes de passar para o template são essas duas últimas coisas ali. As palavras-chave do speaking são naturalidade e calma. Tu sempre tem que tentar ser natural e ser calmo, e isso é uma coisa que tu vai desenvolver de maneira muito mais fácil caso tu pratique bastante. Então eu vou disponibilizar na descrição do vídeo um YouTube que tu pode usar. Nesse YouTube tem várias questões do speaking, tanto da 1, da 2, da 3, da 4, que tu pode usar para praticar. São várias questões, eu usei bastante na minha preparação. Não arrisca usar palavras que são extremamente complexas, que tu acha que vão impressionar a pessoa que está ouvindo, principalmente porque a pessoa que está ouvindo é um robô. Quem vai ouvir é um robô e também uma pessoa, mas tu tem que pensar assim, tu tem que ser natural, tu tem que ser calmo, tu tem que usar um vocabulário rico de fato, mas não uma coisa extremamente complexa que vai mostrar que tu só tá usando aquela palavra porque tu decorou. E outra coisa, se tu for usar uma palavra um pouco mais bonita para chamar a atenção, tem que ser algo moderado e que também tu tenha plena consciência de que tu tá aplicando ela no conceito certo dela e no contexto correto. Então, agora a gente terminou essa parte e a gente vai passar pros templates agora, então bora! Então, pessoal, estamos aqui nos templates, vocês já sabem como funciona. As frases que tem um asterisco do lado, tirando a penúltima, que é uma frase que eu usei, mas que eu não botei asterisco, essas frases com asterisco são frases que eu utilizei no meu speaking. Isso não significa que eu acho que são as palavras corretas, as frases corretas, e são as frases que você tem que usar. São frases que eu usei porque eu me sentia muito confortável usando elas e eu acabei tirando 30 de 30. Mas talvez a frase e o template que te faça tirar 30 de 30 seja uma completamente diferente. Então vamos começar aqui a explicação. Eu vou usar como exemplo uma frase que eu peguei, uma questão 3 que eu peguei na internet, que eu tinha feito durante a minha preparação para o TOEFL, que fala sobre revealing coloration, que no textinho isso. Revealing coloration é definida no texto como revelar a coloração. Basicamente é um jeito que os animais têm para assustar os predadores. Eles escondem um certo tipo de coloração que normalmente é bem viva embaixo de asas ou de algum tipo de pelo. Normalmente é insetos, mas aí quando o predador vai atacar eles, eles revelam essa coloração e assustam o predador, espantam ele. Então vou tentar mostrar para vocês como é que ficaria. Aí começaria com: The article addresses revealing coloration,
which the passage defines as animals hide in their bright colors and only revealing them to startle or scare predators. Aí tu tá apresentando o conceito que foi mostrado naquele textinho. Tu tá começando toda a questão. Aí tu vai passar por uma parte que são só 2 ou 4 segundos, mas é muito importante, que é a transição e conexão de textos. Essa parte é muito importante porque, como eu falei, ela mostra como que o professor usou os fatos do texto para conectar com os exemplos que ele dá durante o áudio dele. Então, tu pode falar assim: The professor provides an example or 2 examples to help illustrate the subject. Nesse caso aqui vão ser 2 exemplos, que ele vai falar sobre o peanut bug, que seria o inseto, o mosquito, o amendoim, e a morpho butterfly, que é a borboleta morfo. Esse first e esse in addition também são muito importantes porque eles continuam remetendo as coisas que tu está falando com aquela fase de transição e conexão. Então tu vai estar constantemente conectando o que o professor está falando com as questões apresentadas durante o texto. Então tu falaria: First, he mentions peanut bugs. Aí tu pode falar da maneira como esses insetos assustam os predadores. Eles têm cores bem vivas embaixo das asas. Quando o predador vai atacar, eles abrem as asas e o predador fica assustado. In addition, he talks about morpho butterflies. E essas morpho butterflies, elas têm um tipo de reflexão nas asas. A luz bate na asa, reflete e assusta e cega o predador. Aí, caso tenha aquele tempinho de sobra ali para tu completar aqueles 60 segundos, tu pode falar: These are the examples given by the professor to help illustrate the subject. A partir daí, tu terminou a tua questão. Sempre pensando em fazer essa conexão entre as coisas que o professor falou e as coisas apresentadas no texto, tentar ser o mais natural possível. Essa questão pode ser um pouco mais complexa, porque ela envolve termos mais técnicos, de vez em quando algumas palavras mais científicas, tipo morpho butterfly. Na primeira vez que eu fiz foi uma coisa mais estranha, porque tu não tá acostumado a ouvir essa palavra morpho, mas aí tu vai te acostumando com esses termos mais técnicos. E uma coisa que tu tem que prestar atenção é que tu não precisa saber escrever, tu só precisa saber o quão sonora ela é. E de vez em quando, caso tu não lembre da palavra, por exemplo, morpho, tu pode só falar butterflies. Tu pode negligenciar esse primeiro detalhe. Tem que evitar fazer isso, porque deixa muito mais rico caso tu apresente exatamente o que o professor falou. Mas tu tem que perceber que tu não precisa saber só o que o professor está exemplificando. Por exemplo, tu não tem que saber com o que o professor exemplifica. Não é só o peanut bug, não é só o morpho butterfly. É tudo que vem depois que ele fala sobre isso. Então, caso tu não lembre, tu pode continuar teu speaking tranquilo, que tu provavelmente não vai ser tão prejudicado. Mas, então é isso, pessoal. Terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando nessa pandemia. Muito obrigado pela força que todo mundo tem dado pro canal. E é isso, então, um beijão.